Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Oi, gente! Bom, se você acabou de chegar nesse podcast, já para avisar de que não tem uma ordem correta para ouvir os episódios, você pode começar por esse aqui ou por qualquer outro. E para quem já é de casa, gente, último episódio da temporada. Sim, estamos encerrando mais uma temporada e eu só tenho a agradecer por essa temporada incrível. Ao contrário das outras temporadas, eu tô encerrando essa aqui já com a data de lançamento da próxima, olha só, porque toda vez fica no ar, né, quando que vai ser lançada a próxima. Então, Causos do Vale volta dia 4 de dezembro, tá bem? Então vai ser só um mesinho da gente longe um do outro, né, pra vocês sentirem um pouquinho minha falta, e em dezembro eu já tô de volta, tá bom? Mas bora de causo? O caso de hoje quem me contou foi o André. E olha só, gente, caso de condomínio. Quando ele mandou o e-mail, no assunto tava bem assim, ó. Mais um caso de condomínio, mas eu preferia que não. Então vamos entender o que rolou. Quando esse caos aconteceu, o André tava ficando com um rapaz chamado Gerson. E ele disse, né, sobre a gente não tem muito o que dizer. A gente se conheceu em uma festa, ficamos, transamos, trocamos Instagram e eu achei que não daria em nada, mas no final ele não só me procurou, como ficou insistindo pra gente sair de novo e tal. E aí o André disse que esse sair de novo foi completamente outra configuração de date, né? Enquanto no primeiro encontro foi um rolê mais sexual, no segundo eles tiveram um date pra se conhecer de fato, saber da vida um do outro, bater papo, enfim. E o André, que estava solteiro há mais de 2 anos, ele falou que naquele momento ele pensou, eu não tô fazendo nada da vida, eu vou me dar essa chance de conhecer esse rapaz melhor, né, o Gerson. E aí eles ficaram nessa de em date e tal, alguns deles resultavam em sexo, outros não. Só que quando o André percebeu, ele já estava super envolvido com o Gerson, assim, gostando muito da companhia dele e tal. E ele falou, Jonah, quando eu vi, eu já tava trazendo o boy até pra dormir na minha casa. E sentindo zero culpa, assim. E, detalhe, gente, o André mora sozinho, enquanto isso o Gerson é universitário, mora em uma república e tal. E aí ele disse que conforme o tempo, né, ia passando, e não é muito tempo, gente, é um tempo curto, os momentos favoritos do André era quando ele tava com o Gerson, era quando eles estavam juntos e tudo. E a leitura que o André tinha era que o Gerson super tava indo de encontro ao que ele tava sentindo e tal. Ele se sentia super alinhado com o Gerson ali, emocionalmente falando. Mas eis que teve esse dia que o Gerson foi ali no apartamento do André e tal. E o André disse, ele falou, tava tudo bem e tal, a gente comeu um negocinho ali, fez um lanche, depois, né, o clima deu uma esquentada, a gente acabou transando e tal, só que só quem gozou fui eu. E aí o André falou que, né, jamais deixa alguém na mão, só porque ele gozou primeiro. Então ele foi ali ajudar o Gerson e tal, só que teve uma hora ali que o Gerson falou, olha, tá tudo bem, eu acho que eu só não tô afim de gozar agora e tal. E aí o André pensou, tudo bem, né, ele não vai embora agora, então é bom que mais tarde a gente, né, repete, enfim. E aí ele foi e falou pro Gerson, né? Ele falou, vou tomar um banho, você quer vir junto? O Gerson falou que não, falou que só queria ir no banheiro ali rapidinho. E aí ele foi, e o André disse que pelo barulho parecia que ele só tinha lavado o pau na pia, sabe? E pro André nada de estranho, né, gente? Ele foi lá, tomou seu banho, enquanto o Gerson tinha ficado ali no quarto e tal. E aí quando ele saiu, o Gerson já tava vestido de novo e tal, só que não apenas vestido, gente, ele já tinha calçado até o tênis, como se ele estivesse pronto pra ir embora. E aí o André questionou, né, pô, mas você já vai embora? E aí o Gerson, né, falou, pois é, né, vou precisar ir. E aí o André ainda insistiu, perguntou, né, falou, aconteceu alguma coisa e tal, só que não tinha acontecido nada, o Gerson só queria ir embora mesmo, aparentemente. E o André falou, tá, espera só eu me vestir que eu te levo na portaria então. E aí o Gerson falou, não, né, falou que não precisava e tal. E eu sei que ele deu um beijo ali no André, né, pelado, e foi embora. Enfim, aí o André ficou com um ponto de interrogação, né, gente? Porque vai que aconteceu alguma coisa, alguma emergência, que ele ficou com vergonha de contar. E aí ele prontamente mandou mensagem pro Gerson dizendo, olha, não sei o que rolou, mas se precisar, tô por aqui. E o André ainda ficou uns minutinhos ali olhando pra tela do celular pra ver se o Gerson visualizava a mensagem, mas acabou que ele não visualizou. E aí beleza, gente, o André se arrumou ali, né, se vestiu e tal. Deu uma organizada básica no quarto que eles tinham bagunçado, né? Lavou a louça do lanchinho que eles tinham feito e tudo. Enfim, deu uma geralzinha ali no apartamento. E aí, quando ele abriu o armário da cozinha, ele viu que estavam faltando algumas coisas. E calma, gente, não é porque o Gerson roubou não, tá? Eram coisas de mercado. E aí o André pegou ali o que ele precisava e falou, vou lá no mercado então, pegar as coisas que estão faltando. No mercado que tinha ali próximo de onde ele mora.
Aí, né, pegou o elevador, tudo bonitinho. Quando ele tava chegando na portaria, gente, quem ele encontra por lá sendo liberado por um morador? Gerson, gente. Sim, Gerson tava ali na portaria. E diz o André que ele até se questionou. Ele falou, ué, o que o Gerson tá fazendo aqui ainda? Só que o André disse que a resposta veio logo em seguida, porque quando ele viu quem era o morador que estava liberando a saída ali do Gerson de dentro do condomínio, não tinha como ser por outra razão. E aí, calma, gente, vocês já vão entender o que aconteceu. Primeiro vamos seguir com o que estava rolando ali naquele momento. Aí o André disse que deu uma corridinha ali até alcançar o Gerson, que tinha acabado de cruzar a portaria. E quando o André tocou no ombro dele, ele questionou, né? Tá perdido? E aí o André disse que o Gerson tomou o maior susto. E aí, meio gaguejando, ele falou, não, é que eu tenho um amigo que mora aqui no mesmo condomínio que você. E aí o André, é? Caramba, qual que é o nome dele? E aí, mais uma vez, gaguejando, o Gerson disse um nome, que não importa que o nome, vocês já vão entender o porquê. E aí o André insistiu, acho que não conheço ninguém aqui com esse nome, qual bloco que ele mora? E aí o Gerson deu uma explicação ali, mais ou menos, falando, é naquele bloco ali que fica mais próximo do seu e tal. Só que antes do André questionar qualquer coisa, o motorista de aplicativo do Gerson chegou. E aí, né, no final das contas, ele... Inclusive, o André até achou estranho, né? Porque ao invés de dar um selinho de tchau ali nele, ele deu um abraço e entrou no carro. E foi isso, gente. Foi isso. Aí vocês devem estar se perguntando, o que tá acontecendo, né? Vamos entender o que tá acontecendo, gente. André, depois que o Gerson foi embora, ele abriu um aplicativo de mensagem ali e mandou mensagem para um cara chamado Jonathan. Quem era esse Jonathan, gente? Jonathan era o morador que o André viu liberando a saída do Gerson do condomínio. E aí ele mandou, né? E aí, lindão, você tá de boa? Posso subir aí pra tomar um café? Aí o Jonathan respondeu pra ele ir dali umas meia hora, mais ou menos. E, gente, não vou nem enrolar aqui. Esse Jonathan é um vizinho ali do condomínio do André, né? Vizinho esse que é gay, que usa aplicativo de pegação, e foi através desses aplicativos que André e Jonathan se conheceram. Eles já transaram e tal, e no final das contas acabaram pegando uma amizade que às vezes envolvia transar, mas o André disse que já fazia uns 6 meses que não rolava nada entre eles, era mais, né, bater papo, né, tomar um café. E aí onde entra o Gerson nessa história toda? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Depois que o André e o Gerson transaram, André estava tomando banho e Gerson tinha ficado no quarto. E aí, gente, enquanto o André estava tomando banho, o Gerson simplesmente abriu um desses aplicativos de pegação para caçar macho ali dentro do condomínio do André, gente. E ele, né, o Gerson, conversou logo com quem? Com o Jonathan, o vizinho, que também já tinha transado com o André, que o André já conhecia, etc e tal. E, gente, foi o tempo do André tomar banho. O Gerson já tava com um bloco com o apartamento do Jonathan ali na mão. E aí, ao invés de ir embora, ele pegou o elevador e subiu lá pra transar com ele. Vocês acreditam? E aí, a hora que eles se encontraram ali na portaria e o André abordou o Gerson, você lembra que ele falou, né? Não, é que eu tenho um amigo que mora aí no seu condomínio, ele disse até um nome. Mentira, gente. Mentira, ele não falou o nome do Jonathan, ele falou qualquer outro nome. Ou seja, ele não conhecia ninguém. É que ele foi pego no pulo, né? O nome não era o do Jonathan. E aí o André ficou indignado, gente. Ficou indignado, se sentiu traído e tal. O Jonathan até pediu desculpas pra ele, né? Mesmo não tendo culpa de nada, porque afinal, como que o Jonathan ia saber, né? Apareceu um perfil lá querendo desenrolar, ele desenrolou e foi isso. E aí eu questionei algumas coisas pro André, né? A primeira delas foi o quão sério eles estavam ficando. E a segunda é se tinha algum tipo de acordo de monogamia entre eles, porque hoje em dia é muito importante deixar tudo isso muito claro. E André disse que pra ele era sério e que nunca rolou essa conversa de monogamia, porque pra ele é um modelo padrão ali de relacionamento. E nunca, nada no papo, na conversa do Gerson, deu a entender de que ele era uma pessoa não monogâmica ou que um relacionamento não monogâmico era algo que ele perseguia e tal. E foi exatamente por isso que o André se sentiu super, super, super traído, gente. Ele ficou muito magoado mesmo. E eu super entendo o André, gente, esse lance dele se sentir traído e tal, mas pra mim tem um agravante nessa história. Que pelo visto, talvez o André, justamente pelo ódio, né, de se sentir traído, não deu atenção. Mas, gente, o gay vem no meu apartamento,
transa comigo enquanto eu tô tomando banho, encontra outro gay que mora no mesmo condomínio que eu e desce lá no apartamento dele pra transar, gente, ele tava no meu apartamento. Meu condomínio, minha casa, sabe? Eu abri as portas da minha casa pra você ficar caçando no condomínio onde eu moro, gente, sei lá. Eu acho que, pra além do que o André considerou ali uma traição, eu acho que ia sentir muito de que o cara, sei lá, profanou a minha confiança e tal. Se de fato havia uma monogamia ali entre eles, né? O Gerson já tá errado, mas, gente, o fato de ter sido na minha casa, onde eu moro, ia me deixar o dobro de chateado, assim, sabe? Ai, não sei, enfim. Aí vocês se perguntam, né? André e Gerson conversaram? Sim, eles conversaram. Não foi uma conversa nem um pouco agradável. O Gerson ainda deu a carteirada, né? De que, você criou expectativa sozinho, eu não te devo nada e blá blá blá. Isso são coisas possíveis, mas a gente só tem o lado do André da história. E o Gerson fez o André se sentir vilão, fez ele se sentir um completo maluco por se sentir da maneira que ele, né, sentiu. E aí tem 2 detalhes complementares dessa história, que um deles eu soube recentemente, né? O primeiro é que o Jonathan, gente, o vizinho lá do André, ele contou pro André de que até hoje o Gerson vive mandando mensagem pra ele, querendo transar e tal. E o segundo é que nem 2 semanas depois que o André e o Gerson terminaram, o Gerson apareceu no Instagram namorando outro cara, gente. Vocês acreditam? E eu não acho que ninguém começa a namorar do dia pra noite, né? Não é assim que funciona. Eu acho que tem, né? As coisas vão se construindo, assim. Então, né? Não foi em 2 semanas que ele resolveu esse relacionamento aí. Então, você já entende o que tava rolando, né? Enfim, eu sei que tudo isso só deixou as inseguranças do André, ó, em chama, gente. Mas foi isso. Esse foi o caso que o André mandou pra gente. Ele segue indignado com o Gerson até hoje e tal, não quer ver ele nem pintado de ouro, acha ele escrotíssimo. Mas o que vocês acham? Vocês acham que o Gerson tava errado? E sei lá, gente, eu acho meio zoada a atitude do Gerson, mas fica muito difícil quando a gente só tem a versão do André, né? Porque e se eles não estavam tão sérios assim? Entendeu? É que sei lá, aí rolou uma falhinha de comunicação aí no meio. Mas, como eu falei, independente do modelo de relacionamento, gente, sendo na minha casa, eu ia ficar bem chateado. Enfim, mas me contem lá no Instagram o que vocês acharam dessa história, tá bem? E é isso, gente. Eu vejo vocês em dezembro ou daqui a pouquinho lá no Orelo pro nosso último episódio exclusivo para apoiadores dessa temporada, tá bom? Quem assinar hoje, gente, lá no Orelo já tem mais de 30 episódios exclusivos disponíveis para você. Então corre lá, dá essa força pra mim, tá bom? É isso. Beijo, gente. Até dezembro. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.